Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a Loft, que foi uma balada muito bacana, né, nos anos 80 e 90 aí na cidade de Santos, né? Eu mesmo não tive a oportunidade de ir, mas muitas pessoas podem querer ainda me criticar, falar, mas como é que você vai falar de uma balada que você nunca foi? Então eu vou dar minhas explicações sobre isso, né? E uma das coisas que eu mais gostaria de fazer na minha vida era poder voltar no tempo, né? Voltar no passado, que nem o filme De Volta para o Futuro lá, e poder ter essa chance de voltar para o passado. Seria, né, poder ter conhecido algumas baladas, algumas festas e algumas ocasiões do passado. Porque as músicas que tocavam na Loft eram incríveis, né? Até vi alguns vídeos de pessoas que fizeram relação à Loft também. Teve um rapaz que fez um vídeo super legal sobre a geração Nutella de hoje, né? E o quanto que a Loft foi uma balada inesquecível, foi algo assim que somente quem viveu aquilo sabe o que era de verdade. E eu assim tenho uma pequena noção de quanto que era boa a Loft, por quê? Pelos vídeos que eu assisti e principalmente pelas músicas que tocavam na época, né? Porque assim, a comparação das músicas da época com as músicas de hoje é algo surreal, é esculachar, né, a música de antigamente, porque antigamente era muito melhor, né? Imagine você entrar numa balada nos anos 80 e 90, ouvindo, uma música do New Order, que era a sensação do momento, um Tears for Fears, um A-ha, um Alphaville. Agora há pouco estava ouvindo a música Big Japan, né, do Alphaville, que é coisa de louco, assim, né? Somente quem tem mais de 35 anos para trás deve... Eu mesmo não tenho 35 anos ainda, tô perto disso. Mas quem tem aí 40 anos para cima, com certeza teve a oportunidade de ter conhecido a Loft. A Loft rolou aí entre os anos 80 e 90, talvez até um pouquinho mais, porque parece que... Eu não sabia disso, eu pesquisei que a Loft encerrou em 96. Eu achei que tinha rolado até um pouquinho mais adiante, mas não, a Loft ela rolou até 96, né? E foi uma balada realmente inesquecível. Os vídeos que eu vejo, eu tenho um primo, né, que chegou a frequentar a Loft e frequentou uma outra balada chamada Pirata, também, que ficava na Ilha Porchá, em São Vicente. E eram lugares fascinantes, né, com as músicas incríveis, daquela época que tudo era muito mais gostoso, né? Não existia esse celular de hoje viciante, que você perde o tempo ali todinho no celular, você fica preso a esse mundo virtual, você não interage mais com ninguém. Naquela época as pessoas interagiam, existia uma inocência, né, coisa que não existe mais hoje. Hoje a maldade é muito grande, né? O nível de golpes, de coisas, né, para prejudicar o próximo é muito grande. Naquela época já tinha as maldades, mas eram de muito menor quantidade, né? Então as pessoas viviam muito melhor, eram muito mais felizes. Eu tenho relatos de vários amigos, amigas aí que têm 40, 50, 60 anos de idade, parentes, né, que viveram a Loft, e foi uma época incrível mesmo, foi uma coisa assim fantástica, uma outra realidade, né? Uma casa de shows gigante que ficava, né, melhor dizendo, no bairro do Gonzaga, em Santos, né, onde hoje se encontra a Smart Fit, que é uma academia de rede muito conhecida no Brasil todo, próximo ali do Shopping Balneário, né? Até hoje eu estava vendo as fotos que tem ainda a Drogazil, já existia a Drogazil na época, e já tinha a Drogazil, e hoje, até hoje, a Drogazil está lá no mesmo lugar. Então, bem legal, perto da Praça Independência. Tem muitos vídeos, né, da Loft, para quem é novo e quem é de outro estado, que eu tenho muitos inscritos, principalmente aí no interior de São Paulo e também em Minas Gerais, então não sabe do que eu tô falando, vou explicar rapidamente. Loft foi uma grande discoteca aí dos anos 80 e 90 na cidade de Santos, né, que foi uma balada super conhecida, pessoas de vários lugares iam na Loft para curtir. Tinha gente de São Paulo que descia para poder curtir a Loft, porque era uma referência, né, na região. Tinha outras baladas, até vou falar sobre outras baladas que tinham aí na cidade de Santos, né, que foi um lugar onde eu fiquei muito tempo aí da minha vida. Então eu tenho bastante carinho, né, pela região, e principalmente falando da Loft aí, que foi uma balada inesquecível, né, um lugar top, incrível, que não teve nada igual. Eu fui há um tempo atrás numa discoteca que tem em Santos até hoje, se não me engano, que é o Tamatete, né, que é uma balada da Ana Costa, ali perto da Francisco Glicério, que tocam, faz os revivals de sábado, muito bom também, assim, né, mas infelizmente já não é a mesma coisa daquela época, porque nós já não estamos na época,
as pessoas já têm a característica dos anos 2023, que é o celular, não tem mais aquela interatividade gostosa que nem antigamente, já existe, né, um outro estilo de vida, as pessoas de hoje já não têm o mesmo carinho de antigamente, e assim você percebe de uma forma artificial que aquilo é um revival naquele quadradinho, que quando você sair da balada você vai estar nesse mundo de hoje aí tecnológico e que realmente tudo muito diferente daquela época. Então aquela época era fantástica, né? As coisas eram muito boas, o pessoal às vezes andava de moto sem capacete, não tinha essa, não é que responsabilidade, mas naquela época tudo era mais leve, né? Tudo era mais tranquilo, você sabia que você ia pra rua, você ia curtir uma noite, você ia curtir uma balada, você ia voltar para casa sã e salvo, né? Hoje você sai, você tem muito receio de acontecer alguma coisa com você por causa da violência que a gente vive hoje, né? Cada vez mais a violência ela aumenta, né? Em todos os lugares aí do Brasil todo, então não é somente em Santos e região, no Brasil todo. Então a época da Loft foi uma época fantástica que eu recomendo para quem tenha interesse em saber como é, que é Loft, né? Pesquisa no YouTube aí, Loft Santos, discoteca Loft Santos. Vocês vão ver Loft com Y, no final vocês vão ver que a Loft foi uma senhora discoteca e muito legal mesmo, muita saudade dessa época, né? Eu não vivenciei a Loft, mas muita gente vivenciou isso e eu vejo muitos vídeos e sei o quanto que aquelas músicas dos anos 80 e 90 eram fantásticas e eu gosto muito de música nos 80, 70, 80 e 90 e todas as músicas que eu ouço tocavam naquela época, então assim, é uma coisa de arrepiar mesmo. Tenho certeza que quem viveu a Loft hoje deve até chorar, às vezes, de saudade de quanto que aquela época era muito boa, mas, né, tudo passa, então bons tempos, né, e hoje, infelizmente, hoje nós não temos a mesma qualidade daquela época. Então é isso aí, galera, até a próxima e valeu!